O ouro virou barro. Lembra-te, Senhor. Uma prostituta que entrou para a galeria dos heróis da fé. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos começar pelo livro que estamos concluindo hoje, Lamentações de Jeremias. Nos dois últimos capítulos de Lamentações de Jeremias, o autor descreve primeiro a descrição do cerco que foi feito a Jerusalém, todos os caos, a catástrofe que envolveu este cerco, e também a descrição do que eles viveram no cativeiro, já tendo sido levado para a Babilônia. Na descrição do cerco a Jerusalém, o profeta destaca que isso era algo quase impossível. As pessoas não acreditavam, nem mesmo as nações vizinhas acreditavam que Jerusalém pudesse ser destruída como foi. Essa descrença de que Jerusalém realmente seria destruída, mesmo Deus tendo avisado tantas e tantas vezes. E agora, diante do cerco, o profeta começa a descrever e a lamentar. Em um de seus lamentos, ele diz que aquele povo de Sião, que antes eram vistos como pessoas que pareciam valiosas como ouro, agora passaram a ser vistas como vasos de barro criado pelo oleiro. Passaram de ouro para barro. A ira do Senhor se espalhou, diz o profeta, e nem os idosos, nem os sacerdotes foram poupados. Já no lamento acerca do cativeiro em si, agora eles já no cativeiro, o profeta já começa falando sobre as dores que eles estão vivendo ali e sobre a herança deles que estão nas mãos dos estrangeiros. Ele está falando de todas as perdas que tiveram e dentre essas perdas também tem os fatores morais, a descrença sobre eles, a humilhação. Jovens, mulheres, idosos e até príncipes, sacerdotes, todos eles foram tratados como qualquer coisa, como se valor nenhum tivesse. O profeta descreve que eles tinham que pedir esmola praticamente, que eles tinham que pagar pelo que era deles, o que pertencia a eles. Para eles beberem a água que era deles, eles tinham que pagar. Que estendiam as mãos como quem pedindo esmola, pedindo ajuda para os egípcios e os assírios. Em seu clamor, em seu lamento, ele pede: lembra-te, Senhor, do que aconteceu conosco, da nossa desgraça. A nossa alegria acabou, a nossa dança converteu-se em lágrimas. E então ele reconhece: ai de nós, porque pecamos. E o livro termina com um grande lamento e clamor do profeta, pedindo a Deus que olhe para o seu povo, que tenha misericórdia. Ele diz que Deus é eterno, de geração em geração. Será que ele nunca mais vai lembrar do seu povo? Ele vai esquecer do seu povo para sempre? Ele faz o clamor ao Senhor e diz: se é que o Senhor ainda vai lembrar de nós. Se é que não estás irado demais contra nós ao ponto de esquecer completamente para sempre. Mas como sabemos, a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, como o próprio profeta Jeremias disse, alcançou esse povo e o lamento, o pedido do profeta foi atendido. E assim concluímos o livro de Lamentações de Jeremias. Vem aí, profeta Ezequiel. Livro de Salmos. Salmos 132 é uma canção pela casa de Davi. Lembrando que este salmo está dentro dos 15 salmos chamado Cântico de Degraus, que é do povo que saiu do cativeiro babilônico que acabamos de ver em Lamentações de Jeremias, em Jeremias, e estão indo em direção à sua terra natal, de volta à sua terra, cantando e louvando ao Senhor. Dentro deste cântico dos salmos de hoje, o salmista está clamando ao Senhor, pedindo que ele se lembre da casa de Davi. Todo o tempo o coração de Davi estava voltado para que Deus estivesse em um lugar santo, sagrado, perfeito, lindo, e agora tudo aquilo estava destruído. E é isso que o salmista está clamando aí nessa sequência, no caminho que eles estão fazendo, pedindo a Deus que lembre da casa de Davi. Amanhã daremos sequência aos Salmos 132 e vamos ver o que o salmista ainda tem a falar para o Senhor. Carta aos Hebreus. Estamos falando da galeria dos heróis da fé. E agora vamos continuar falando de Moisés. No texto de ontem, o autor falou sobre Moisés ter entrado para a galeria da fé porque ele teve fé, na verdade,
os pais de Moisés, a mãe de Moisés, teve fé o suficiente para protegê-lo. A história do bebê Moisés, que poderia ter morrido, mas pela fé ele acabou sendo salvo. E no texto de hoje, o autor dedica um espaço grande para Moisés. Ele cita a travessia do Mar Vermelho, falando também da fé que o povo teve, mas antes disso, ele destaca o fato de Moisés ter aberto mão de ser filho, de ser considerado filho da filha de Faraó, ou seja, neto, herdeiro de Faraó. Ele abriu mão disso, de toda essa glória, de toda essa riqueza, essa pompa e circunstância, para viver na pobreza. O texto diz que ele escolheu ser maltratado a ser filho da filha de Faraó. Ele escolheu abrir mão dos prazeres para ser maltratado junto com o povo de Deus. Porque Moisés, diz o autor aos Hebreus, considerou a afronta que Jesus Cristo passaria como uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito. O autor está deixando bem claro que Moisés teve como que um vislumbre do que viria à frente. Foi pela fé que Moisés abriu mão de tudo. O autor diz que Moisés perseverou como quem visse o Deus invisível. Depois ele cita a fé de Moisés, que celebrou a Páscoa e também providenciou que fosse passado sangue nos umbrais das portas para que os herdeiros de Israel não fossem mortos, isso durante as pragas do Egito. Então ele dá um grande espaço para Moisés. O autor cita ainda a derrubada do muro de Jericó, também sendo atribuído fé para essas pessoas. E o autor cita a prostituta Raabe, aquela que pela fé protegeu os espias, e por isso nem ela nem a sua família morreu, e ela acabou entrando na genealogia de Jesus Cristo. Esta mulher, além de estar na genealogia de Cristo, também está na galeria dos heróis da fé. Depois o autor diz: o que mais direi? Tenho tantos outros nomes. E aí ele cita somente alguns nomes: Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel e os profetas. E sobre esses ele diz: o que dizer desses homens? Foram cerrados ao meio, ganharam batalhas, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, apagaram a força do fogo. Outros experimentaram zombarias, espancamentos, prisões, cadeias, mas perseveraram na fé. O mundo não era digno desses homens, diz o autor, mas todos eles, tendo perseverado na fé, não obtiveram a promessa, não receberam a promessa, não ela toda. Embora obtendo bom testemunho de fé, diz o autor, não receberam a promessa. A qual promessa o autor se refere? A promessa que nós recebemos. Foi cumprida em nós a vinda do Messias. Aquele povo não viu isso acontecer. Eles creram nessa promessa, como Moisés vislumbrou lá na frente, como Abraão e todos os que estão na galeria da fé, mas não viram isso acontecer. Portanto, também nós, sendo rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia tão de perto, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, que não se envergonhou de sofrer uma morte de cruz, que era tido como alguém amaldiçoado, desprezado por Deus, e agora está assentado à direita do trono. Assim, diz o autor, considerai aquele que sofreu tanto, que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que não vos canseis e não desanimeis. Então vamos entender estes textos finais. Primeiro, quem é a tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia? Muitos entendem que o autor está dizendo que o cristão é rodeado de uma nuvem de testemunhas, se referindo às pessoas não cristãs que nos observam. De fato, somos observados e apontados, inclusive. Mas esta nuvem de testemunhas que o autor aos Hebreus se refere são estes que estão na galeria da fé. São essas testemunhas
Não que eles estejam de fato nos observando. O que ele está dizendo é que essas pessoas que nos antecederam perseveraram na sua fé, morreram sem ter alcançado a promessa e perseveraram. Portanto, são como testemunhas que estariam olhando para nós, para que isso sirva de referência, de força, de fortalecimento para a nossa fé, para que a gente não desista. Tanto assim que na sequência do texto ele diz: mas olhem para o autor e consumador da fé, fixem os olhos em Jesus. Se não bastasse essa tão grande nuvem de testemunhas, nós temos o autor e consumador da fé. Fixe os olhos nele, para que você não desanime, para que você não se canse. Quando Jesus vier, todos estaremos juntos. Eles são essa referência, mas acima deles está a maior referência de todas: Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Pela fé, estaremos aqui amanhã para mais um estudo das Escrituras, se Deus disser que sim. Até lá!